convidados e convocados para mostrar ao mundo aquilo que Cristo é, a glória de Cristo, a glória da igreja, através dos nossos relacionamentos e através do amor que temos uns pelos outros. E é muito interessante e curioso a gente perceber o local específico das Escrituras em que esses dois versículos se encontram. Deixa eu ler para você os dois versículos. João capítulo 13, versículos 34 e 35, diz assim, Jesus dizendo, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Meu trabalho é fácil porque eu uso o clique A. É assim que eu... Esse texto que fala sobre amor, Jesus dizendo vocês precisam se amar, ele é um sanduíche entre duas passagens extremamente difíceis na vida de Jesus. Na passagem anterior, certamente a mais difícil de todas, é quando é indicado um traidor. Um dos seus amigos mais próximos o trairia, seria Judas. E logo depois de Jesus dizer essas palavras, ele precisa dizer a Pedro o que é que vai acontecer com Pedro, e o outro dos seus amigos, esse sim, do círculo ainda mais próximo, vai negá-lo, vai negar a Jesus. Ou seja, independentemente dos outros, independentemente do que os outros vão fazer, o mandamento do amor se mantém absolutamente de pé. Ontem à noite a gente falou de unidade como um dom do Espírito Santo dentro da igreja. Não necessariamente como alguma coisa que a gente faz por mera obediência, ou alguma coisa que a gente faz porque dá certo, ou alguma coisa que a gente faz por qualquer outra razão pragmática, mas a gente faz porque faz parte da nossa vocação. O Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo já conquistou isso para nós e nós precisamos agora dar testemunho disso, porque isso é um sinal visível do senhorio de Cristo dentro da igreja ao mundo. Então, rapidamente, o mundo não conhece a Cristo apenas por aquilo que dizemos, mas pelo modo como nós nos relacionamos. Em primeiro lugar, a unidade cristã é um mandamento, versículo 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Perceba aqui que unidade não é uma sugestão, não é uma afinidade natural, é mandamento do Senhor. Mais uma vez, a igreja não escolhe se quer ser unida, ela escolhe se quer ser obediente. Se nós obedecermos ao Senhor, unidade vai fazer parte da nossa caminhada cristã. É interessante que isso tem a ver com a nossa fé. Esse amor que Jesus ordena não é um amor genérico, ele é moldado pela fé que a gente confessa, mas eu não vou entrar no assunto de Franklin aqui, eu vou deixar que ele possa tratar desse tema de uma forma mais profunda. Em segundo lugar, o padrão da unidade é o amor de Cristo. É nesse sentido que esse mandamento é diferente daquele que já havia. Porque se você for um leitor bíblico assíduo, você já leu o Velho Testamento, você vai perceber que no Velho Testamento o amor já era um mandamento. Portanto, a novidade no mandamento trazida por Cristo é que o padrão mudou. Agora a gente precisa amar de uma forma diferente. E Cristo, ele traz para si o exemplo de como deve ser esse amor. Um amor sacrificial, que não mede consequências, que não mede sacrifício, que vai até o fim. Dessa forma, imagine só o nível daquilo que está sendo pedido para mim e para vocês. Vocês precisam amar uns aos outros até que limite? Aí Jesus diz, até o limite que eu amei vocês. E aí, meu filho, nossas pernas bambeiam, porque nós não somos capazes disso. Nós não somos capazes disso. E é por isso que nós precisamos da graça extraordinária de Deus para podermos viver essa unidade. Entretanto, o amor aqui não é o romantismo que é trazido nos nossos dias. Amor é um verbo transitivo direto. É uma ação que é requerida a ponto desse mesmo Senhor Jesus dizer que precisamos fazê-lo não apenas àquelas pessoas que a gente gosta, não é? Mas até aos inimigos. Até os inimigos nós precisamos denotar e desenvolver esse amor. Quanto mais para os nossos irmãos na fé. Assim como eu vos amei. Não é uma tolerância vazia, não é relativismo. É amor sacrificial, custoso, moldado pela cruz do Calvário. Moldado pela... A cruz, então, define tanto o conteúdo quanto a forma da nossa unidade. Isso aqui corrige dois excessos. Corrige dois excessos, ou extremos. O primeiro é a verdade
sem amor. Porque a verdade sem amor afasta as pessoas. Mas também nos livra do outro excesso, que é o amor sem verdade. Porque o amor sem verdade não salva. Ele nem de amor pode ser chamado. Nem de amor pode ser chamado. É uma caricatura de amor. Entretanto, nós precisamos das duas coisas. Esse amor real, esse amor verdadeiro. Esse amor que nos faz poder sentar à mesa com pessoas que têm a mesma fé, têm o mesmo espírito, entretanto, pensam em determinados pontos de forma diferente, o que traz a gente para o terceiro e último ponto, que é a unidade como um sinal visível para o mundo. E aqui é a parte do testemunho que me cabe falar. A unidade do testemunho, ela fala claramente acerca daquilo que Cristo é, porque foi isso que ele disse aqui no versículo 35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queridos, o mundo nos observa. As pessoas observam a igreja, observam os crentes, observam os pastores, os comportamentos. Se nós, por algum motivo, declaramos que nós fazemos parte desse povo que se chama pelo nome de Cristo, quando nós agimos, não é o nosso sangue, não é a nossa família, não é a nossa igreja local que nós estamos representando. Nós estamos representando um nome muito maior. E o testemunho da igreja, a partir do livro de Atos, isso foi visto com muita tranquilidade. Enquanto a igreja vivia Atos 2, Atos 4 ali, as pessoas de fora olhavam e se impressionavam com a igreja. Por quê? Pela forma como os cristãos conseguiam viver e se relacionar. O testemunho, queridos, é relacional. A comunhão da igreja faz com que o evangelho seja crível. Ajuda as pessoas. Não que o Espírito Santo precise de ajuda. Entretanto, de uma forma lógica, natural, o Espírito usa o testemunho da igreja para que a obra de Cristo, manifestada na cruz do Calvário, possa ser conhecida. Então, a divisão constante entre cristãos obscurece a mensagem que a gente proclama. Não adianta a gente pregar lindamente, a gente falar coisas extraordinárias, verdades profundas, se a gente não consegue sequer conversar com pessoas que têm a mesma fé que a gente. E eu não tenho dúvida que o Aurivan vai trazer um pouco dessa diversidade e trazer isso para a gente. Mas me permita terminar aqui com algumas aplicações bem práticas, gente. Aplicações para o tempo da gente, para o tempo que a gente vive. A primeira delas todos nós usamos isso aqui, pelo menos a maioria de nós. A gente usa as redes sociais e são ferramentas importantíssimas, boas, para que a gente possa difundir, divulgar o Evangelho. Mas tem muita gente usando as redes sociais única e exclusivamente para disputas entre irmãos em Cristo. E isso tem afetado um pouco da nossa apologética. A apologética que nós vemos por aí é a compreensão que muitas pessoas querem ter do Evangelho, ou até têm do Evangelho, mas usam dessa compreensão para vencer todos os debates possíveis. E deixa eu contar um segredo para vocês. É muito fácil ganhar debate. Porque, infelizmente, a gente vive em dias em que as pessoas não estudam, em que as pessoas não se aprofundam. Então, quem estuda um pouquinho, quem conhece um pouquinho de Bíblia, vai ganhar todos os debates, vai vencer todas as disputas. Por quê? Porque existe um iletramento bíblico que a gente precisa lutar contra ele. A gente precisa se letrar biblicamente e fazer com que vocês, a igreja de uma forma geral, ame as Escrituras e cada vez mais se aprofunde na palavra de Deus. Entretanto, eu não creio que ganhar debate seja algo extraordinário. Eu creio que a nossa apologética, e Cristo fez isso de uma forma extraordinária, ele nem sempre respondia a todas as perguntas. Por quê? Porque ele estava muito mais preocupado em ganhar corações. Ele estava muito mais preocupado em ganhar gente, em ganhar alma. E eu creio que é isso que a gente precisa se preocupar. A gente precisa entender que existem coisas que muitos não estão preparados sequer para ouvir. Alguns brincaram comigo, algumas das palavras que eu comecei ontem à noite no meu sermão, pastor, eu ouvi aquela palavra pela primeira vez. Gente, louvado seja Deus por isso. Tem muito para que a gente possa se aprofundar, conhecer um pouco mais sobre as doutrinas. Entretanto, queridos, há uma guerra espiritual
e nós estamos nos perdendo lutando contra os inimigos errados. Nós estamos nos perdendo lutando dentro de casa quando a guerra está lá fora. E a gente precisa avançar para que as portas do inferno sejam cada vez mais derrubadas. E essa unidade concedida pelo Espírito Santo, Heber vai falar sobre isso daqui a pouco, traz um contraponto para a gente. Eu queria trazer como aplicação final esse texto aqui de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versículo 8. Tito capítulo 3, versículo 8 em diante, que diz assim: fiel é esta palavra. Quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Versículo 9. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões depois de admoestá-la uma ou duas vezes. Pois você sabe, presta atenção, irmãos, você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Está condenada. Por isso que eu creio que nós precisamos usar as ferramentas que nós temos precisamente para mostrar que a unidade da igreja é um sinal público que Jesus reina. É um sinal público de que Jesus reina entre nós. Por quê? Porque nós entendemos que o novo mandamento que ele nos dá é nos amarmos assim como ele nos amou. Eu não sei para quem eu vou passar a palavra agora. Muito obrigado ao pastor Franklin. Obrigado, pastor Samuel. Eu, por uma questão de tempo, só vou sugerir os textos bíblicos mais importantes aqui. Deixo com vocês Efésios capítulo 4, versos 1 a 6. Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9, e também o texto de Romanos 14. Mas como nós já ouvimos aqui, as ordens que nós temos, sobretudo no Novo Testamento, para a unidade, são mandamentos e não sugestões ou conselhos. Logo, a unidade entre cristãos não é uma opção. Mas, do outro lado, à luz do Novo Testamento, nós precisamos lembrar que a unidade não é sinônimo de relativismo. Ou seja, buscamos unidade às custas de doutrinas básicas ou de ensinos cristãos que são claros na Sagrada Escritura. Quando nós pensamos em unidade, nós precisamos evitar dois erros aqui, que são muito comuns no nosso meio. Exclusivismo sectário, ou seja, ninguém fora do nosso círculo presta. Eu fui criado numa denominação assim, uma denominação que a gente ouvia desde pequeno, que era a denominação mais próxima do Novo Testamento, e por isso eu não tinha comunhão ou não estendia a destra para outras denominações protestantes do Brasil. Mas, do outro lado, principalmente entre aqueles que têm uma visão teológica mais aberta ou liberal, o que nós temos é um tipo de ecumenismo indiferente, ou seja, qualquer coisa serve. Se a igreja tem um nome histórico, não importa o que é pregado ali, ok, vamos ter comunhão com eles e vamos ter uma plataforma junto com eles. Nós temos no Brasil algumas associações que historicamente abraçam esse tipo de ecumenismo que é indiferente quanto ao ensino bíblico e ensino doutrinário. A pergunta correta, então, não é se devemos buscar unidade, mas devemos buscar unidade em torno de quê? Eu queria propor, durante os próximos minutos, o que seriam verdades essenciais ou ensinos essenciais da fé, pelos quais nós devemos viver e morrer, pelos quais nós devemos buscar unidade, seria uma plataforma de unidade real, não só entre pastores, mas também entre igrejas protestantes, e depois tratar brevemente de algumas doutrinas que são, a gente pode dizer, indiferentes. Eu vou tentar explicar as diferenças entre indiferentes e essenciais também. Vamos lá. Primeiro ponto, então, quais são as verdades ou doutrinas essenciais da fé? Por que essenciais? Porque são doutrinas que nos ligam a Deus por meio de Jesus. São doutrinas que tocam diretamente a doutrina ou a noção cristã de salvação, ressurreição do corpo e vida eterna. Algumas dessas doutrinas, então. A doutrina da Trindade. A
doutrina da Trindade ensina que nós cremos em um único Deus, e esse Deus se revela em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E essas três pessoas distintas compartilham eternidade, compartilham imortalidade, compartilham graça, misericórdia, bondade, santidade, soberania. Essa é uma doutrina básica, vital para a fé cristã. O nosso Deus, ele despreza culto idolátrico. Aqueles que intentam adorar a Deus, mas tentando se aproximar de Deus com uma imagem mental menor do que aquela que é revelada na Escritura, está prestando um culto idolátrico. Talvez a gente não entenda todas as nuances, ou as principais nuances do ensino da Trindade, mas nós temos por Deus aquele que é Pai, Filho e Espírito, e a esse Deus nós prestamos culto. Essa é uma doutrina básica para a salvação, para a oração, para a espiritualidade, para a vida da igreja, para a nossa noção de eternidade também. Negar a Trindade é simplesmente abandonar o cristianismo histórico. Outro ponto vital é a crença de que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, filho de Davi e o filho do Deus eterno, filho eterno do Deus eterno. E que Jesus não só nasceu da Virgem, por obra do Espírito Santo, mas ele veio para morrer em favor, em lugar de pecadores, e ressuscitou corporalmente como testemunho de que esse sacrifício foi totalmente aceito pelo seu amado Pai. Essa é outra doutrina básica, vital e importantíssima para a nossa salvação. Nós somos salvos por meio de Jesus Cristo. Nós podemos lembrar de Atos, quando o carcereiro pergunta para Paulo o que ele deve fazer para ser salvo. Qual a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus, Messias, e será salvo em tua casa. Cada palavrinha tem o seu significado. Cristo não é sobrenome. Cristo é a tradução da palavra hebraica Messias, ou seja, Jesus é o especialmente ungido, é o especialmente escolhido. É nele que nós colocamos fé. Ou seja, nós buscamos comunhão com homens e mulheres que creem que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o único Deus. Que também creem que o Filho, que é Deus junto com o Pai, se encarnou, ele assumiu a natureza humana real para nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. E ele ressuscitou dentre os mortos. E como Paulo ensina para o carcereiro, esse Jesus é Senhor. Senhor da nossa vida, Senhor do cosmos. Esse Jesus é Yahvé. Ele é um com o Pai, o único Deus verdadeiro. Outro ponto importante é o Evangelho da Graça, redescoberto há 500 anos atrás na Reforma Protestante do século XVI. Justificação pela graça somente, pela fé somente. Essa justificação chega a nós não por obras, e a gente tem que lembrar o que Paulo ensina às igrejas da Galácia. Nós não podemos mudar esse evangelho. Quem muda esse evangelho da justiça imputada àquele que crê, oferecida àquele que crê, ensina algo amaldiçoado por Deus. Esse que ensina essas noções Imagine construir um site completo. já são pessoas que foram cortadas, eliminadas da presença de Deus, mesmo que estejam ensinando algo diverso, ainda que usando a linguagem da fé. Outro ponto essencial, a autoridade das Escrituras. A palavra de Deus é inspirada, é sem erro, ela é normativa para o que fazemos, ela guia nosso culto, ela guia a nossa vida, a nossa existência. Também a crença na igreja visível, a igreja visível como um sinal do Evangelho, como um testemunho do Evangelho. Nós cremos corretamente na igreja invisível, que é todo o corpo de salvos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que crer como algo essencial à fé na igreja visível. A igreja visível, concreta, é o ajuntamento de homens e mulheres que foram justificados pela fé somente. São alvos da graça divina. Eles se ajuntam para juntos adorarem o único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e enviou seu Filho para morrer no lugar desses que se reúnem. E a igreja, que é sinal do Evangelho, é uma igreja que prega corretamente a palavra, que administra corretamente o batismo e a ceia, que pratica disciplina. E a disciplina praticada não como uma vara de castigo, mas uma forma de tornar essa igreja visível um povo bem ordenado que dê testemunho da veracidade do Evangelho. Ou seja, queremos provar que o Evangelho é verdadeiro, precisamos apontar para igrejas que sejam, de fato, sinais do Evangelho, onde aqueles homens e mulheres que eles se reúnem são pessoas realmente santas.
Eu queria levantar mais 2 pontos aqui polêmicos, que tem a ver com o nosso tempo. Eu entendo que entre aquilo que é essencial à fé, também está o nosso corpo ético, resumido nos 10 mandamentos, e 2 tópicos são tópicos do nosso tempo e da nossa hora. É essencial que a gente tenha comunhão com homens e mulheres que defendam a vida desde o nascimento. Aqueles que vêm a defender aborto, eles estão rompendo com a ordem criada. E a questão de homossexualidade também é um ponto importante do tempo presente. Pessoas que tentam relativizar gênero versus sexualidade, a tentação versus o ato do pecado, essas pessoas estão lidando com questões essenciais ligadas à doutrina da criação. Então, homens e mulheres que abraçam visões abortistas ou que tentam relativizar o fato de que Deus criou homem e mulher com diferenças biológicas e psicológicas reais, esses estão atacando elementos essenciais da fé cristã e com eles a gente não deve ter comunhão. Essas são bases que nos ajudam a pensar numa unidade real e concreta, numa unidade baseada no ensino bíblico claro. Outras doutrinas secundárias, meu segundo ponto, são aquelas doutrinas que não definem se alguém é cristão ou não, está na igreja ou não. Alguns exemplos: formas de governo, episcopal, congregacional, presbiteral. Nós podemos ter divergência nessas áreas. Se de um lado nós cremos que a igreja verdadeira é aquela que ministra corretamente o batismo e a ceia, outro ponto, nós podemos ter entre nós divergências sobre o modo e o momento do batismo. Deus tem abençoado homens dos 2 lados da linha. Deus abençoou John Wesley, que batizava crianças. Deus abençoou Billy Graham, que era um batista, batizava crentes, adultos, ou pessoas já que entendiam o que significa crer em Jesus Cristo. Escatologia, nós temos uma ampla gama de diversidade em nosso meio, pós-milenistas, amilenistas, pré-milenistas, dispensacionais. Essa não é a questão essencial para a fé. O que é essencial é a crença que Jesus voltará uma única vez, visivelmente, e vai triunfar sobre todos os inimigos. Continuidade ou cessação de dons. Essa também não é uma questão essencial à fé cristã. Pode haver diversidade entre cristãos. Nenhuma dessas doutrinas toca diretamente as doutrinas ligadas à salvação pessoal. Ou seja, não dá para equalizar uma pessoa que nega a Trindade ou nega a encarnação do Verbo com uma pessoa que tem uma visão diferente da gente quanto à estrutura da igreja visível, ou quanto ao modo, o tempo do batismo, ou se os dons cessaram no período apostólico ou continuam sendo derramados ainda hoje. São matérias de pesos diferentes. Primeiro nível, doutrinas essenciais. Segundo nível, doutrinas secundárias. Tenho 4 minutos aqui para correr. Algumas palavras de alerta à luz dessas questões que foram colocadas aqui. A gente tem que distinguir, agora, diferenças entre unidade de igrejas e unidade de pastores. Isso é necessário para a gente. E muitas vezes nossos debates, até mesmo debates de rede social, isso fica muito claro. A unidade entre igrejas é um tipo de unidade mais sério do que a unidade entre pastores. Unidade ou cooperação entre igrejas diversas implica uma confissão de fé comum, implica o púlpito partilhado e também a disciplina reconhecida mutuamente. E esse último ponto nós perdemos em nosso meio hoje. Uma pessoa é disciplinada na igreja do Heber e é recebida na minha igreja e eu não tenho nenhum interesse em saber por que ela foi disciplinada na igreja do Heber. Dificilmente essas 2 igrejas vão ter comunhão de fato. Dificilmente essas 2 igrejas vão poder cooperar de fato. Houve um tempo, talvez 20, 30 anos atrás, quando igrejas entendiam essa questão da disciplina de forma mais séria, com mais seriedade, porque elas se percebiam, cada igreja local se percebia como embaixadoras do reino divino. Então, para ter comunhão entre igrejas, a situação é um pouco mais complicada e séria. É necessário que os líderes das igrejas ponderem confissões de fé conjuntas, ponderem disciplina conjunta. Se uma pessoa estuda da minha igreja e passa para a igreja do Heber, ele vai precisar investigar porque aquela pessoa foi disciplinada na minha igreja. Mas um outro nível de comunhão é comunhão entre pastores.
A comunhão entre pastores exige um pouco menos do que a comunhão entre igrejas. Pode haver amizade, cooperação e diálogo entre pastores, sem um vínculo formal, que esse primeiro nível, cooperação entre igrejas, exige. Esses pastores podem se unir para a defesa do evangelho. Esses pastores, às vezes com diferenças importantes secundárias, podem se unir para ações comuns em pautas morais e culturais. Assinar documentos conjuntos contra aborto, contra as questões ligadas às pautas LGBT, incrédulos ridicularizando a fé, como nós vimos agora recentemente, ontem, no Carnaval, as pessoas debochando da fé cristã. Então, nesse segundo nível, nós temos um pouco mais de liberdade, onde pastores podem ter um vínculo, talvez, menos formal, mas com mais agilidade de resposta do que o primeiro nível, que seria vínculos entre as igrejas. Para encerrar aqui, meu minuto final, nós temos que evitar dois riscos reais. O primeiro é o risco do falso ecumenismo, ou seja, diluir o evangelho a tal ponto que a nossa perspectiva agora passa a ser inclusivista. E nós vemos isso naquilo que os americanos chamam de igrejas focadas naqueles que são sensíveis ao evangelho. Então, essas igrejas que buscam pessoas sensibilizadas com o evangelho, que têm alguma vontade de se aproximar do evangelho, mas têm seus pecados, suas dificuldades, suas questões intelectuais, essas igrejas tendem a relativizar questões primárias para atrair essas pessoas para o evangelho. Então, isso é um risco real que nós precisamos notar. Nós não podemos confundir tolerância com indiferença e a própria perda de identidade teológica da igreja. E um outro risco, e aqui eu encerro, é o risco do sectarismo, muito presente nas redes sociais. Ou seja, nós... E que é tão caro e tão relevante para nós. Eu quero falar sobre o tema, mais especificamente, unidade na diversidade. Foi isso que nos foi apresentado, considerando o seguinte: nós percebemos uma grande fragmentação no meio evangélico, às vezes competição, às vezes um profundo desrespeito entre nós. E de que maneira a gente pode falar dessa unidade na diversidade? É possível que isso aconteça? O que precisamos considerar? O que precisamos observar do ponto de vista da Escritura e como tornar essa unidade prática para o bom funcionamento do corpo, para o bom testemunho, para o fortalecimento da missão, mas, sobretudo, para que tenhamos uma igreja mais saudável, com uma espiritualidade, uma piedade que, de fato, seja capaz de impactar o mundo, por verem, assim, Cristo em nós. Eu quero partir aqui de 3 pontos que eu considero muito importantes. O primeiro é o seguinte: há 3 passagens bíblicas em que o apóstolo Paulo trabalha o tema da unidade e, consequentemente, da diversidade. Por quê? Porque nos três momentos, Paulo se vale da metáfora do corpo. E, naturalmente, isso envolve unidade e diversidade ao mesmo tempo. A primeira passagem é Romanos 12, do 4 ao 6. E é importante observar que nessa passagem, o propósito de Paulo é que cada membro se veja dentro do corpo de Cristo, a igreja, satisfeito, de acordo com a medida da fé, satisfeito com você tem muita sorte de ainda não ter assinado a função que você tem como membro dentro do corpo, e seja grato, e procure desenvolver esse dom e aplicá-lo de maneira que a igreja do Senhor seja abençoada. A segunda passagem é 1 Coríntios 12. E aqui o contexto já é outro. Nós temos uma igreja marcada por profundas rachaduras, divisões de toda forma, como eu enfatizei aqui no sábado pela manhã. E o propósito de Paulo aqui já é outro.
é que você use esse dom para promover a unidade dessa igreja. Então perceba que Paulo não enxerga nos dons algum malefício que contribua para dividir a igreja. Pelo contrário, ele escreve uma igreja dividida e usa essa metáfora do corpo, fala dos dons, crendo que isso pode promover a unidade da igreja. E de que maneira Paulo coloca isso? Na medida em que cada membro usa esse dom com um propósito: a mútua edificação, a mútua cooperação. E aí onde entra a ideia do corpo, em que harmonicamente cada membro, a mão, o olho, o pé, cada um cumpre o seu papel. E apesar dessa diversidade, eles caminham numa mesma direção. Então, esse é o propósito de Paulo aqui. O terceiro momento é na carta que Paulo escreve aos Efésios. E aqui, quando você lê o capítulo 4, sobretudo, você percebe que o propósito de Paulo, ao falar dos dons, mais uma vez usando a metáfora do corpo, é que isso promova o bom desenvolvimento, o amadurecimento, o aperfeiçoamento. Ele vai colocar isso entre os versos 11 e 16. Então ele acredita que esses dons, quando bem utilizados, promove o aperfeiçoamento da igreja, o desenvolvimento, o crescimento, a saúde espiritual. Perceba que esse é o primeiro capítulo prático da carta. Até então, Paulo falou de teologia, doutrina. E ele entende que a maneira dessa doutrina se tornar prática, entre outras coisas, é que esses crentes desenvolvam bem sua tarefa. Apliquem essa teologia para a vida. E uma dessas questões é justamente usando os recursos, os talentos, as capacitações que Deus lhe deu, para que essa igreja coloque essa teologia em prática e seja aperfeiçoada. De modo que, ao continuar, ele diz, a fim de que você se despoje do velho homem e seja revestido do novo, até que cheguemos à estatura de Cristo, à imagem de Cristo. Bom, mas há um outro elemento que devemos considerar em Efésios. É que Paulo não apenas aqui está tratando dos dons nessa perspectiva da relação entre um membro e outro, mas da igreja como corpo de Cristo. E aí entra um outro elemento super importante para a unidade. É que esse corpo reconheça que Cristo é o cabeça. E que estamos unidos misticamente, igreja e Cristo, noiva e noivo, corpo e cabeça. E aí, diga-se, nenhum de nós é o cabeça. E esse é o mal. Às vezes tem gente que age na igreja como se governasse a igreja, fosse o senhor da igreja, o dono da igreja, cabeça da igreja. O que tem de gente usurpando o governo de Cristo? O que tem de gente cometendo adultério espiritual por se apropriar da noiva do cordeiro? É uma coisa maluca. Então, considerando isso, que a gente pense nos dons como o bom funcionamento dos dons é nós entendermos seu propósito dentro do corpo, mas entender que eu nem você, ninguém é o corpo, ninguém é o cabeça. Nós todos formamos o corpo, mas o cabeça é Cristo. É dele que vem as ordens, o direcionamento. É ele que controla cada membro e nós precisamos, humildemente, nos submetermos a esse cabeça. Amém? Mas há um segundo ponto que eu quero aqui destacar, que é o seguinte. Quando Paulo vai começar essa abordagem do corpo, em 1 Coríntios 12, mais especificamente nos versos 12 e 13, ele destaca 2 pontos de unidade. O fato de que nós fomos batizados num só corpo e o fato de que fomos batizados num só corpo e também num só espírito.
Então, quais são os dois elementos de unificação? O corpo e o espírito. Então, você foi introduzido, incorporado ao corpo de Cristo, e isso ocorreu num só espírito. Logo, esse batismo não pode ser entendido como um ponto diferenciador entre eu e você, mas um ponto de unificação. Ele é o ponto de diferenciação entre nós e o mundo. Nós fomos incorporados ao corpo de Cristo e isso nos distingue de todos os outros. E isso aconteceu por um só Espírito. Então, esses dois fatores de unificação, o fato de que temos um só corpo e um só Espírito, é o que faz com que a diversidade de dons seja para o bem e não para o mal. Amém? Infelizmente, nós criamos uma visão elitista em muitos setores da igreja, que o batismo é um elemento que nos separa e não que nos une. Porque a gente parte do pressuposto de que apenas alguns gozam desse privilégio. Mas quando Paulo se dirige aqui, ele diz, todos vocês, todos os membros, foram batizados num só corpo e num só Espírito. Então não façamos da unificação um instrumento de divisão. Amém? E o terceiro elemento que eu quero destacar é o elemento da Trindade. Porque Paulo introduz o tema dos dons no capítulo 12 de Coríntios. Paulo introduz o tema dos dons no capítulo 4 de Efésios, apelando para a Trindade. No capítulo de número 12, aqui nos versículos 4 e 6, ele diz, ora, os dons são diversos. Então ele já parte afirmando a diversidade dos dons, dos membros que formam a igreja. Ele diz, mas o Espírito é o mesmo. Aí ele diz assim, bom, se as graças são diversas e o Espírito é um só, também há diversidade nos serviços, nas diaconias, nos ministérios, mas o Senhor mesmo. E há diversidade nas realizações, isto é, nas operações, nas atuações, nos poderes, nas atividades. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então são vários os dons, são vários os serviços, são várias as operações, mas o ponto de partida, de ação, de atuação e de doação de todas essas coisas é um só. O Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente vai para Efésios, capítulo 4, do 4 ao 6, ele diz, há somente um corpo e um só Espírito. Como também uma só fé, a esperança para a qual vocês foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, Paulo apela mais uma vez para a Trindade. Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Como se dissesse, os pontos que nos unem são mais fortes, mais sólidos do que os que nos separam. E por isso, nós podemos ser um. E vocês querem ver um exemplo? Tem aqui 5 pastores, cada um de uma denominação diferente. Uma igreja diferente. Mas, como o pastor Frank colocou muito bem, a gente comunga da mesma fé no que tange ao essencial. E isso é inegociável. A gente nunca vai abrir mão disso por uma razão simples. A igreja em Jerusalém perseverava na doutrina. E a doutrina não era impedimento para a comunhão. Havia comunhão, havia o partir do pão e as orações. Eu acredito que o nosso maior drama é que falta exatamente esse elemento catalisador
que é justamente o conhecimento da verdade bíblica para que a gente seja um. E aí a gente tenta construir unidade em torno de movimentos, em torno de um suposto amor, mas desconsideramos a verdade. Querer construir unidade às custas da verdade é só olhar para a história. Isso nunca deu certo. E não é nesse contexto de individualismo que nós estamos vivendo, de egoísmo, de liberalismo, de misticismo, que isso vai funcionar. Isso destrói a identidade da igreja. Mas se nós quisermos uma igreja com identidade e com unidade, com missão e ao mesmo tempo com piedade, nós precisamos considerar esses pontos e Deus será glorificado. Obrigado, Deus abençoe. Mas eu quero aproveitar e tentar fazer conexões com os meus colegas, até como um testemunho daquilo que o pastor Orivan acabou de falar, da nossa unidade em questões essenciais. Quero lembrar para vocês que o tema unidade não é tão polêmico, mas ele sempre foi ameaçado ao longo da história da igreja. Vou começar com coisas mais familiares. Todo mundo se lembra que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de facções. Mas isso não aconteceu só nos tempos apostólicos. Durante a história da igreja antiga, você tem polêmicas, como a controvérsia donatista, os novacianos, que também trouxeram questionamentos sobre a unidade da igreja. Ao longo da história, esse assunto sempre foi levantado, foi mencionado aqui pelo pastor Franklin, o ecumenismo mais recente, principalmente séculos 19, 20, e outros movimentos trouxeram grandes desafios em tempos recentes. Há uma acusação frequente contra nós protestantes de que nós somos muito denominacionalistas e talvez isso seja em detrimento da unidade. Estou levantando isso tudo para dizer que esse é um tema importante para a consciência tratar, porque ele sempre foi ameaçado. Ao longo de toda a história da cristandade ele foi ameaçado. No entanto, a gente precisa crer numa coisa que o pastor Samuel disse na fala dele ontem e repetiu hoje. De que a unidade do Espírito é uma realidade, embora alguns não a julguem visível, mas ela é uma realidade. O texto de Efésios 4, que já foi mencionado aqui, fala: esforçando-vos por preservar diligentemente a unidade do Espírito. Se a gente se esforça por preservar, daqui a pouco eu falo disso, é porque ela já existe, ela não foi criada pela gente. Por que é importante destacar isso que já foi dito? Eu vou tentar conectar e expandir um pouquinho aqui. É porque unidade é algo que, se nós não tivermos, nós morremos. Você já ouviu a palavra comunhão? Ela foi bastante usada aqui, não só nas nossas exposições hoje à tarde, mas mesmo em dias anteriores. A palavra comunhão é uma palavra que a gente usa de forma bastante supérflua. A gente fala assim: pessoal, vamos para o cafezinho da comunhão depois do culto? Eu sei o que as pessoas querem dizer. Vamos ficar juntos? Não é? Mas só que quando a gente pensa em comunhão só nesses aspectos, a gente enfraquece uma palavra riquíssima na Escritura. Comunhão na Escritura é algo tão importante que se você não tem, você morre. Comunhão significa que você está ligado a Deus. Lá, 1 João, ele fala que nós temos comunhão com o Pai e com o seu Filho. E se você não tem comunhão com o Pai e com o Filho, você está morto. Então, comunhão não é só o cafezinho. O cafezinho pode ser joia, mas ele é apenas uma experiência pequena de algo mais sublime. Quando a gente toma a ceia do Senhor, nós estamos na mesa da comunhão. Quem partilha dela é quem está ligado a Cristo. Pelo menos professa isso, né? Então, comunhão é um exemplo de algo que é feito pelo Espírito, não por você. A unidade é a mesma coisa. Por isso que quando pastores impetram a bênção, eles falam que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com vocês. Não é algo que você faz, é algo que Deus faz com você. Agora, quando a gente vê as divisões na igreja local, a gente diz: pastor, então passou longe lá na minha igreja. Parece não ser uma realidade palpável. É aqui que então a gente tem que aprender duas coisas.
A primeira é que unidade é um artigo de fé. O pastor Franklin falou da unidade na fé, mas agora eu estou falando de algo que está ligado ao que ele disse, mas é um pouquinho diferente. É que crer, a unidade é algo que a gente tem que crer. Não só ver, como o pastor Samuel falou, mas crer nela. Tanto é que ela faz parte do credo. Creio na igreja, una, santa, católica e apostólica. Eu creio nisso. Um grande teólogo chamado Herman Bavinck diz que a unidade da igreja precisa ser crida porque nem sempre a gente a vê. Às vezes a gente está no meio de tanta disputa que parece que ela não é real. Então, o que isso nos ensina? Que embora nós estejamos ligados a Deus e estejamos ligados uns aos outros, essa unidade o Espírito produz, nós podemos não usufruir da realidade dela, por causa dos nossos pecados. Então, comunhão é assim, unidade é assim. Ela é real, do contrário, você está desligado do corpo de Cristo. Mas se você não vive na obediência que foi falada aqui, você não desfruta disso. É parecido com uma frase de Davi no Salmo 51, quando ele fala assim: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ele não falou restitui-me a salvação. Davi não estava condenado depois daquele pecado com Batseba, mas ele estava deixando de desfrutar das alegrias e da paz de estar... Quer assistir seus vídeos sem anúncios? É parecido. Por isso que os textos que foram lidos aqui, foram trabalhados pelos meus queridos irmãos que me antecederam, eles lidam muito com a ideia de você se esforçar por demonstrar isso. Eu quero mencionar 2 textos. A gente poderia trabalhar outros, porque, por exemplo, 1 Coríntios fala muito dessa unidade. O pastor Aurivan mencionou bem o contexto ali de 1 Coríntios 12, 13, que fala que nós somos batizados em um só Espírito. Mas ele está brigando para que não haja facção. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, aquilo lá, eu sou de Cristo. Então, Corinto seria uma carta que a gente poderia trabalhar, 1 Coríntios. Mas eu quero olhar outros 2 textos que foram mencionados. Um deles nem tanto, o outro bastante, para terminar a minha fala. Eu quero olhar com você João 17, porque lá tem uma lição muito, muito, muito interessante. O pastor Samuel falou de João 13, mas eu quero que você olhe para como Jesus ora pela unidade, lá no versículo 21. A fim de que todos sejam um e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. No 23 ele repete, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Isso aqui tem a ver com o que o pastor Samuel falou na primeira parte aqui, que é a unidade no testemunho. Jesus ora para que a unidade seja real, para que o mundo, então, veja esse testemunho. Aí, às vezes eu pergunto para os meus alunos, a oração de Jesus foi atendida ou não foi? Aí quando eles olham para tudo ao redor, falam assim, pastor, eu não sei. Agora dizer não é meio ruim, né? Dizer que Jesus orou mal. É aqui que a gente começa a perceber que, assim como santidade é algo que já é real, mas ainda está sendo aperfeiçoada, unidade também já é real, mas está sendo aperfeiçoada. Tem um já e ainda não na unidade da igreja, que é importante a gente lembrar. Então, o que isso significa de forma prática? É que nós somos chamados a evidenciar isso. Então, o texto de João fala assim, Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam entre eles. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito são um só ser. Você consegue imitar isso? Não. Nem quando você casa com a sua esposa e fala assim, os dois se tornaram uma só carne, não chega na unidade essencial e ontológica do nosso Deus Trino. Então, do que Jesus está falando? Se a gente não consegue replicar essa unidade do ser de Deus, então a gente só pode replicar uma unidade que a gente chama de econômica, que tem a ver com os propósitos.
O desejo do filho sempre era o desejo do pai. Ele queria agradar o pai. E o pai tinha amor em expor o filho e dizer: este é o filho em quem eu me deleito. E faço as coisas que ele faz. Então, João 17 há uma consonância de propósitos, a ponto do filho ter a tranquilidade de chegar para o pai e falar assim: pai, terminei tudo que o senhor tinha me dado, agora restitui-me a glória que eu tinha antes de haver mundo. João 17. O que ele quer dizer com isso? Que eles estão em pleno acordo. Então, quando crentes são chamados a imitarem esse Deus trino que o pastor Franklin falou, que o pastor Aurivan falou, nós somos chamados a viver concordemente. Unidade não significa uniformidade, nós somos todos diferentes, inclusive não tem corpo só de braço. Nós somos todos seres diferentes. Mas a concordância faz com que a gente evidencie harmonia. Então, aqui tem a ver com trabalhar em prol da glória desse Cristo. Anunciar as verdades deste evangelho para que a unidade de propósito entre nós, mesmo sendo diferentes, coopere para que a unidade de Deus seja vista. O segundo texto que eu quero trabalhar, antes de eu terminar, é o texto de Efésios, mas fazendo uma conexão que eu acho muito rica e que pode fazer coro com o que os meus colegas disseram aqui. O texto de Efésios 4, que já foi mencionado várias vezes, fala: esforçando-vos por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Bem, a unidade já existe, eu falei. Ela é um artigo de fé, é verdade, a gente nem sempre vê, mas ela já é uma realidade que o Senhor Deus está aperfeiçoando. Então, como é que a gente se esforça por preservar a unidade do Espírito? O texto vai continuar falando sobre como Deus deu os dons para os homens amadurecerem. Mas eu quero chamar a atenção especificamente dos versos 17 em diante de Efésios 4. Se você quiser acompanhar a sua Bíblia, eu vou destacar alguns pontos aqui. O texto fala que a gente deve não mais andar como nós andávamos antes, mas nós estamos em Cristo, então nós andamos de maneira diferenciada. O versículo 22 fala que a gente se despojou e deve se despojar do velho homem, se renovar do novo homem, que é criado segundo Deus. Perceba que esse é um ato de ação nossa, de santificação. Para quê? Para que essa unidade seja vista e preservada. Agora, olha que bonito, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando ele começa a ficar prático, e ele vai dar exemplos de coisas práticas aqui, ele vai voltar à unidade. E ele diz que nós devemos falar a verdade uns aos outros, porque nós somos membros do corpo. Sabe por que é importante o corpo falar a verdade um para o outro? É que, entenda agora, eu vou falar de forma médica. Quando o corpo manda uma informação errada para o corpo, você fica doente. A gente chama isso em medicina de doença autoimune. É quando o corpo diz que tem uma coisa ruim que tem que combater, mas na verdade não tem que combater, porque não é uma coisa ruim, é o próprio corpo. Olha o que a mentira faz no corpo. Ela provoca divisões, quando na verdade tudo faz parte do mesmo corpo. Então ele aplica a unidade dizendo: por causa de sermos corpo, sejam verdadeiros uns com os outros. Por sermos corpo um do outro, não se ire de forma pecaminosa. A sequência dos versos 26 e 27. Se antes você tomava o que era do outro, agora o que é seu passa a ser do outro. Aquele que furtavas, não furtes mais, antes trabalhe, fazendo aquilo que é bom com as suas mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha agora como o corpo trabalha em prol um do outro. E por último, versos 29 em diante vai falar sobre palavras que edificam, não palavras que depõem contra alguém. Sejam as suas palavras, palavras que realmente encorajam, não é? Ele chama assim: não saia da vossa palavra nenhuma, da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a que for boa para edificação. Então, eu estou fazendo essa conexão para mostrar para vocês que quando o apóstolo Paulo, seja em 1 Coríntios, ou em Romanos, como o pastor Aurivan já falou, ou em Efésios, como o pastor Samuel expôs ontem, ele sempre traz implicações práticas de como a gente traz a lume, traz à tona
uma unidade já existe. Então, se as pessoas chegarem na igreja e falar assim, olha, eu fico impressionado com a unidade de vocês, você vai falar assim, não somos nós que fizemos isso. Você vai apontar para outra. Mas é claro que isso vai ficar visível mediante a aplicação desses princípios. Então tudo que a gente faz é isso. É trazer à tona o que o Senhor Deus já fez. E eu espero que você preze isso. Por quê? Porque quando você está bem, a glória não é sua, é do seu Senhor. Beligerância, né? As redes sociais, elas têm impetrado sobre a cabeça das pessoas um espírito extremamente beligerante. E alguns acreditam que pessoas ou igrejas, por serem de tradições diferentes, elas estão impossibilitadas de desenvolverem comunhão e unidade no corpo de Cristo. Eu queria que vocês falassem a respeito disso. Até quando, ou até quanto esse espírito faccioso da internet de fato tem razão, como nós devemos nos relacionar com pessoas de tradições diferentes, pentecostais, tradicionais, arminianos, calvinistas, enfim, qual deve ser o modo operandi dessa unidade? Pastor Franklin, pode começar, né? E aí depois, todos os outros irmãos, eu gostaria, por favor, que falassem. Renato, você levanta duas questões ligadas, uma ao mundo virtual, outra ao mundo real. No mundo real, melhor dizendo, o mundo virtual tem sua importância. O mundo virtual é legal para disseminar ideias, para promover livros, para promover boa música, para eventualmente fazer alguma crítica política. O risco começa quando eu, tendo minha rede social, abraço dois vícios. Achar que o personagem virtual é o real. Aquilo que eu mostro para as pessoas ao gravar um vídeo, fazer brincadeira, atacar pessoas, aquele ali é o Franklin real. E segundo, eu começo a levar também esse personagem muito a sério. O que se percebe no final, quando há o choque entre o mundo virtual e o mundo real, é que o mundo real é uma bolha. Ele não existe de verdade. Eu conheço várias pessoas que têm até sua plataforma no mundo real, mas não tem nenhuma validação pelos seus pares no mundo real mesmo. Não tem respeito, não frequentam as conferências mais importantes. Então esse é um ponto que a gente tem que levar em conta. O mundo real tem seu lugar, tem sua importância. O mundo virtual, melhor, obrigado. O mundo virtual tem seu lugar e importância, mas o mundo virtual é só isso. O mundo virtual é imagem, transitório. Quantas brigas nós já vimos aí, já entramos nessas brigas, dura 24 horas, 48 horas a briga, daqui a pouco surge outra questão polêmica e se esquece tudo que passou ali. Porque essa é a dinâmica do mundo virtual. O mundo virtual não é o mundo real. O mundo real é diferente. Ok, trazendo isso para o nosso debate aqui. Algumas vezes, o mundo virtual vai tentar pautar a igreja. Mas porque o mundo virtual, por sua dinâmica, não está ancorado na realidade, muitas vezes as pautas do mundo virtual são totalmente ilusórias. Elas não são pautas que vão de fato guiar a igreja. A igreja real, homens e mulheres de carne e osso, frequentando o mesmo espaço, se colocando debaixo da mesma doutrina, do mesmo ministério pastoral, da mesma comunhão daquela comunhão, ela tem a sua pauta distinta. Ela tem suas lutas, as suas tentações, os seus desafios, são totalmente diferentes do mundo virtual. Então, a gente tem que ter cuidado aqui. Mundo virtual, internet, sim, sua importância, mas mais importante do que a gente vê no mundo virtual, dessa transitoriedade, desse foco em imagem, em aparentar ser, em criar um personagem, a igreja real, ela precisa entender essa dinâmica de quais são doutrinas essenciais para a fé, doutrinas que todo crente tem que ter na ponta da língua, como quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem nós éramos e somos agora, por que nós mudamos, o que é a igreja, qual é o meu lugar na igreja, por que a igreja é importante para mim, como eu posso me associar a outros cristãos individuais e outras igrejas e outras comunidades para testemunhar do Evangelho.
para lutar contra pautas seculares ímpias que estão presentes no nosso meio, lutar contra as perseguições que já estão presentes no nosso meio. Então, essas duas realidades são realidades distintas. A realidade virtual tem o seu lugar, mas é complicado quando a igreja começa a se pautar pela realidade virtual. Só uma provocação, né? Tem igreja agora que tem membro virtual. Isso não existe. Isso não há respaldo bíblico para isso. Se a gente quisesse ser um pouco mais radical, podia dizer que isso é uma gnose. Um tipo de vida totalmente etérea, espiritualizante, sem raízes do mundo concreto, no mundo real. O mundo real, então, é o que fica. O mundo virtual pode ser um instrumento, uma ferramenta, uma ajuda para promover uma igreja local, para mostrar o que aquela igreja local está pregando, atrair mais pessoas para a igreja local. Mas quando aqueles estão no mundo virtual começam a se achar que são personagens e começam a se ver com muito mais seriedade do que deveriam, então tem alguma coisa errada com o mundo virtual. E o problema é que às vezes pautam, né? Exatamente. Vão pautar muitas vezes a igreja real e com pautas que não dizem respeito à igreja real. A igreja real local, seja do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, tem suas pautas, suas dinâmicas, suas tentações, seus desafios, que não tem nada a ver com o mundo real, o mundo virtual, que é simplesmente idealizado, né? Também esse outro aspecto do mundo virtual também. Pastor Heber. Pastor Renato, eu vejo que um dos problemas ligados a isso que o pastor Franklin falou é que muita gente quer voz. Hoje, essa é a geração dos influencers. Você consegue muitos seguidores, mesmo não tendo ministério local significativo. Não é? Então, esse é um problema, essa é uma tentação. E eu acho que a falta de sabedoria de muitos que fazem isso na internet, jovens e às vezes não tão jovens assim, é que eles esquecem de que a internet é esfera pública. A gente não trata de certas coisas em esfera pública. É importante a gente entender isso. Eu não chego para, me perdoe a expressão, lavar roupa suja na praça. A gente trata certas coisas dentro de casa, não é? Você entende isso, porque você às vezes tem que lidar com dilemas dentro da sua casa, você trata dentro da sua casa. Então, as pessoas às vezes perdem a noção de que aquilo lá é jogar no ventilador e espalhar. É assim, é tornar isso difuso. Então, por que eu estou fazendo essa colocação? Não é só uma questão de sabedoria, tentar pegar esses exemplos da Escritura. Eu quero usar um exemplo. Paulo foi um grande combatente do judaizante. Tá? A gente sabe disso, das suas cartas, mas a gente não vê ele fazendo isso no Areópago. Não há lugar para fazer isso. No Areópago ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em expor esse Deus que criou todas as coisas, ele está confrontando o mundo secular. Agora, quando ele está no meio cristão, ele confronta Cefas, como está lá em Gálatas 2. Ele, dentro da sinagoga, trata de certas coisas. Quando ele está na esfera pública, você vê um outro tipo de discurso. Essa sabedoria tem faltado muita gente. Então, como é que o pessoal que gosta de polêmica trata? Pastor, Renato Vargas, vamos colocar um assunto bem quente agora sim. Dê a sua opinião sobre isso. Aí eu quero ouvir a opinião do pastor Renato Vargas. Isso. O que você pensa de fulano? Aí vai dar bastante like, visualização, etc. Exato, porque é uma promoção de espírito faccioso em esfera pública. Eu acho que essa é uma má compreensão. E embora esses insights que o pastor Franklin trouxe são muito interessantes, eu estou usando uma ilustração concreta só para ajudar as pessoas a pensarem. Quando eu estou na internet, eu não estou dentro de casa. Eu estou na esfera pública. E na esfera pública, minhas conversas são direcionadas com outros objetivos. Perfeito. É muito difícil acrescentar alguma coisa ao que vocês já trouxeram. Entretanto, o drama que a gente precisa lidar com essa geração que está vindo aí é porque elas, diferentemente do que a gente pensa, elas veem o mundo virtual como sendo muito mais real do que o que a gente vê. Então a gente precisa lidar com esse drama. A gente precisa, de alguma forma, buscar o máximo possível essa sabedoria, mas se a gente quer comunicar com essa turma, é interessante que o pastor Augusto, ele tem uma visão de mundo virtual muito interessante, né? Porque ele faz um uso extraordinário de promoção da verdade, mas muito dificilmente
você vai vê-lo entrando em treta, em debate, é aquilo que a gente acabou de ler aqui, né? Debates sem fins e que não levam absolutamente a lugar nenhum. Mas eu acho que é importante a gente trazer para a discussão, Franklin, a importância que igrejas, ministérios, pastores precisam dar ao mundo virtual. Porque eu estava comentando aqui agora há pouco com a Aurivan, eu creio que lá na nossa igreja, pelo menos 70% das pessoas chegaram por conta do trabalho. Ou seja, é algo que tem comunicado bastante. Tem comunicado bastante. Eu queria destacar aqui o seguinte. Parece que o que é virtual é que tem legitimidade. Isso aqui é o perigo. Por quê? Há pastores lidando com comunidades locais, visitando, aconselhando, pregando, doutrinando, ensinando. Mas, de repente, o que ele diz não tem valor. O que tem valor é o da internet. E ele pode ter uma boa doutrina. E aquele que apareceu na internet pode ser o pior dos cenários em termos doutrinários. Mas fulano disse. E ele tem milhões de seguidores. E o que ele disse parece que é o que vale. E eu percebo que esse é o drama disso tudo. Agora, há um outro drama, que aqui eu quero compartilhar uma experiência. Eu desenvolvo uma atividade hoje na minha denominação, que é justamente de tentar resolver problemas entre pastores e igrejas, lidar com pastores que caem em pecado, uma atividade muito desafiadora. E o que é que eu percebo? É que os problemas menores possíveis, eles estão ganhando uma dimensão muito grande. Quando você chega lá para resolver, esse negócio já ganhou uma dimensão pública e transformou aquilo ali numa guerra. Eu fui em uma dessas igrejas e quando chegou lá o assunto estava todo na internet. O pastor já estava com a carta de renúncia e não havia muita coisa a ser feita. A igreja estava reunida e eu fui conversar com os irmãos e eu disse: irmãos, prestem atenção. Eu vou explicar aqui quais são os principais governos de igreja. Expliquei o episcopal, o presbiteriano, li Mateus 18 e expliquei o congregacional, puxando a brasa para a minha sardinha. Né? Depois a gente debate sobre isso. Tá certo. E aí, eu disse o que tinha que ser feito. Eu disse, mas olha, vocês não usaram nenhum dos 3 tipos de governo na tentativa de resolver esse problema. Vocês resolveram a partir de um 4º tipo de governo, que é um que o diabo criou, a internet. Porque ao invés de trazer o problema e tentar resolver aqui, vocês levaram esse problema para a internet. Gente, se eu fosse detalhar o desdobramento de tudo aquilo, é absolutamente destruidor para a saúde da igreja, para a unidade da igreja, divide a igreja, arrebenta com o ministério do pastor e assim por diante. Reverendo, Renato, só um minuto. O grande drama é que essa é uma realidade dura, difícil, mas é uma realidade. Sim. E a gente precisa lidar com ela. Uma questão relacionada ao que o irmão Aurivan colocou, algo que me incomoda muito hoje é que você não vê no catolicismo esse tipo de prática. Você não vê padres se estraçalhando nas redes sociais, mesmo que sejam de alas diferentes dentro da Igreja Católica, ao padre da teologia da libertação versus o padre conservador. Isso não respinga fora do ambiente da igreja. Você não vê problemas graves da Igreja Católica sendo tratados na rede social. O nosso protestantismo brasileiro sempre foi frágil em termos de ética. É só ver, talvez com exceção da Igreja Presbiteriana e agora da Igreja de Congregação retomando os catecismos, qual é o papel do decálogo para ensinar ética dentro das nossas igrejas? E essa ética do decálogo ela é essencial para a fé cristã. Então, o nosso protestantismo sempre foi frágil no campo da ética. E com as redes sociais, e com a tentação de
ter o seu nome escrito, você ser validado pelos seus muitos seguidores ou likes, muita gente está usando rede social para trucidar pessoas, para trazer processos disciplinares que deveriam ser tratados dentro das igrejas para a rede social, com risco, inclusive, de sofrer sanções penais. Então, me parece também, quando a gente pensa em unidade, a gente precisa recuperar esses valores éticos. Porque a falta deles está gerando esse tipo de problema que a gente está enfrentando. Só uma questão ligada ao que o reverendo Samuel colocou. A gente não, na minha palavra, eu não quero dizer que a gente tem que eliminar a rede social. Ela tem sua importância. O Eber tem uma percepção interessante, usar mais propositivamente a rede social, de forma menos personalista, etc. É o que o reverendo Augusto faz, pregando o evangelho, ensinando confissão de fé de Westminster, trazendo o pessoal para salas virtuais para ensinar eles. Ele é um cara que faz muito bem isso, tem sido muito usado por isso. Mas, do outro lado, eu estava lendo uma pesquisa recentemente, o brasileiro médio gasta quase 40 horas no mundo virtual. Aí ele chega no domingo e reclama quando o sermão tem mais de 20, 30 minutos. Tem alguma coisa profundamente errada aí, que a gente vai ter que caminhar com os nossos membros para ajudar eles a perceber esse... A igreja, cada igreja local, ou mesmo as denominações, deve lidar com aquele que tem um espírito faccioso nas redes sociais e que, em vez de promover a unidade que deveria, promove divisão. Posso começar? Eu creio que a gente deve fazer duas coisas. Primeiro, se for membro da nossa igreja, a gente precisa exortar. Exortar e tratar até disciplinamento se for necessário. E instruir a igreja para não dar vazão, não dar margem de fora da igreja quem tem esse tipo de postura, porque só faz destruir. Eu acho que a gente tem que trabalhar isso muito fortemente no sentido de que os membros sejam instruídos a não levar problema da igreja para além da igreja. E repito exatamente o que o pastor colocou. Se de fato o crente incorre nesse pecado, porque é pecado, ele está afetando a saúde espiritual da igreja, a unidade da igreja, ele deve ser acompanhado, exortado e até disciplinado. Eu penso também, irmãos aqui, aí seria até bom ouvi-los, né? Alguns de nós aqui são... Pô, Lira, te falar, cara, tomei um golpe. É mesmo? Esse negócio, cara, jornada Python da hashtag, cara, eles estavam falando que estavam divulgando um evento, que era de graça, que iam dar material, que iam dar certificado. Cheguei lá, me inscrevi. Recebi as aulas. E aí? Cheguei lá, consegui assistir. Recebi certificado, recebi material, aprendi a fazer 4 projetos de Python. Não me cobraram nada, de graça. Certeza que é um golpe, cara. Certeza que qualquer dia vai vir um golpe aí. Sou eu que tô dando aula, meu irmão. Que isso, cara? Que bagulho é sério. É o seguinte, se você quiser aprender a construir 4 projetos completos em Python, partindo do zero, como ele falou, gratuito, com apostila, certificado, material extra e suporte à dúvida, para te ensinar a usar o Python para a realidade do mercado de trabalho, você tem que se inscrever na Jornada Python. Esse evento gratuito, que é um verdadeiro curso gratuito, intensivo, com todo o conteúdo que você precisa de Python, para você poder iniciar no mercado de trabalho se diferenciando. Quer garantir sua vaga? Clica no botão de Saiba Mais e eu te vejo lá. Como a situação inverte um pouquinho, né? A pessoa viciada em mundo real vai ter mundo virtual, vai ter um choque de realidade agora, né? Quando for chamado o gabinete do pastor lá para conversar. Até porque quando você traz essa pessoa do mundo virtual para o mundo real, ela fica mais mansa. Poxa, rapaz, isso é muito engraçado. Mas é isso aí mesmo. Aperta a mão até molinho, né? A mão, em vez de dar aquele aperto de mão fortão, é aquele aperto molinho ali. Mas é isso aí. Porque no mundo virtual é parecido, vou usar uma ilustração ruim, é parecido com brigar em turma. Em turma a gente fala assim que a pessoa fica mais corajosa para cometer inclusive atrocidades. É o que acontece em estádios de futebol, quando tem violência. Você tem uma proteção, tem um grau de proteção maior, então você se encoraja a fazer tolice. Você não está sozinho. Agora, no mundo virtual, a proteção é de outra maneira. As pessoas pouco te atingem.
Então, por isso que essa conexão que você está falando é importante, não é? É de exortarmos, de colocarmos, assim, onde é que afeta a pessoa no mundo virtual? Só se ela está atrás de likes. Aí ser cancelado é o fim do mundo. Mas o ponto é, nós estamos falando da igreja de Cristo. Então, na igreja de Cristo, porque a gente sempre vai ter maldizentes fora dela. Na igreja de Cristo, a gente precisa ensinar as pessoas qual é o custo de você difamar, de você semear contendas entre irmãos. Lembrando aqui, hein? 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª ele abomina, que é o semear contendas entre irmãos. A gente fala tanto de certos pecados e não percebe a gravidade disso que o Senhor falou agora, que é pecado. E não só é pecado, o Provérbios fala que é um pecado que o Senhor abomina, que é quando a gente semeia facção entre irmãos. Tá? O único problema aí, Franklin, é quando... porque muito vai depender da igreja que aquela pessoa faz parte. E às vezes a pessoa é o próprio pastor. Né? E é bronca. É bronca. O pastor Graconato ontem falou dos 3 Is. A idolatria, a inimizade e a imoralidade. Esses 3 Is estão muito presentes nessa questão virtual. Porque a questão da idolatria aí é que muita gente faz da plataforma um momento de se promover e de chamar a atenção para si mesmo. Ele não está preocupado com o estrago que ele causa à igreja, ao reino de Deus, ao testemunho do evangelho. A inimizade, porque ele também está pouco preocupado se feriu alguém, machucou. E a imoralidade aí sim é outro desafio, porque o que tem de gente envolvida em pornografia é um desafio imenso. O fato me permite, Renato, a gente está falando aqui de unidade da igreja. Eu e outros colegas aqui tentamos tocar rapidamente das doutrinas centrais da fé cristã. O fato é que, no final, nós temos pouco zelo pela igreja real. A gente fala da igreja invisível, da igreja dos eleitos, e isso é correto. O Novo Testamento fala disso, de todos os salvos, tanto aqueles que já estão na terra como aqueles que já descansam. Mas, do outro lado, a igreja real, a igreja de homens e mulheres, aqui na terra, é uma embaixada do reino. É uma embaixada do reino. Se nós não temos zelo por ela, como membros e como obreiros, quem vai ter? E do outro lado, gente, você já deve ter passado por isso, você está evangelizando, falando de Jesus para a pessoa, aí ela fala, mas tal igreja tolera tal pecado, fulano que tem um comportamento escandaloso é membro de tal igreja. Não deveria ser assim. Se a gente tem zelo pela igreja, nós vamos dar mais valor pela igreja local do que por questões virtuais. E quer ver como a gente precisa da igreja local? Em momentos-chave da vida. Quando vai batizar um pequenininho, quando vai batizar o filho adolescente, ou quando ele vai dar profissão de fé. Quando você vai casar, olha como a igreja é importante para abençoar e ajudar um novo casal. Visitar um enfermo. Visitar um enfermo. Na internet ninguém visita. Exatamente. Ajudar uma pessoa que está morrendo. Aí você vê aí a necessidade da igreja, a necessidade de ter um bom pastor, que é direito de vocês exigir também que o pastor de vocês pregue a palavra, seja visitador, seja conselheiro. Isso é um direito de todo crente, se todo crente tem o poder das chaves. Amém? Olha lá. Olha o Ivan. Gente, nós temos poucos minutos para encerrar, e aí eu vou pedir que cada um de vocês, começando pelo Samuel, façam suas considerações finais sobre a unidade da igreja, sobre aquilo que foi dito, sobre aquilo que foi falado. E eu vou pedir para vocês serem bem assertivos, porque a gente tem 5 minutos para poder encerrar esse momento. Então não vou nem entrar na questão do poder das chaves, viu, Franklin? Eu creio que você tocou num ponto fantástico aqui, quando você falou sobre a comunhão relacionada à ceia do Senhor. Quando a gente participa da ceia do Senhor, talvez seja um dos momentos mais extraordinários para demonstrar essa unidade com quem pensa diferente. A gente costuma, por exemplo, lá na igreja dizer, irmãos, essa mesa não é da Igreja Esperança, ela não é da Igreja Presbiteriana, ela não pertence à nossa denominação. E todos aqueles que fazem parte de uma igreja que genuinamente prega o Evangelho, vive o Evangelho, se você foi batizado, se você foi, independentemente do modo que você tenha sido batizado, mas se você foi batizado nessa igreja e professou a sua fé,
essa mesa é sua, essa mesa é do Senhor. Essa mesa faz parte daquilo que de fato nos une. Eu fico muito triste, às vezes, em perceber algumas igrejas que não veem assim e terminam fechando sectaristas dessa forma. Mas a ceia do Senhor, eu creio que é um ponto extraordinário para a gente demonstrar como nós fazemos parte. Você citou algo lindo aqui. Né? Nós somos de 5 denominações diferentes. Né? E não tenho dúvida que qualquer um de nós pregaria em qualquer uma das nossas igrejas. Né? Porque temos essa unidade extraordinária na fé. A gente louva a Deus por isso. Gente, eu gostaria de concluir, porque eu sempre que falo sobre unidade, essa questão que eu vou aqui mencionar, ela me vem à mente. É sobre o poder da unidade. E eu vou usar não um exemplo positivo, mas negativo. O primeiro é em Gênesis 11, quando o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que planejarem fazer. Eles estavam indo por um caminho inverso ao da criação. E, no entanto, o Senhor está dizendo que nada será impossível para eles, porque eles são um só. Poder da unidade. É preciso, Senhor, confundi-los com as línguas e, a partir daí, frustrar os seus intentos. O outro texto é Mateus, quando o Senhor diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Jesus estava expulsando os demônios e os fariseus dizendo que ele estava expulsando o demônio pelo poder do demônio, o poder de Beelzebul. Isso é possível. Porque se o reino de Satanás está dividido, como ele vai subsistir? Se o reino das trevas não tem critério, não tem qualidade, precisa de unidade para funcionar, você imagina o reino de Deus. Então, que a gente possa contribuir para a unidade e não para dividir. Quem tem que se dividir é o reino das trevas. O reino da luz tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Dois pontos para finalizar minha participação. Primeiro, uma aplicação para todos os cristãos aqui. Gastem tempo estudando as doutrinas da Bíblia. Gastem tempo lendo bons livros sobre as doutrinas mais importantes da Bíblia. Ouçam e promovam pregadores, como o reverendo Augustus, entre outros aqui, que promovem boa doutrina e bom ensino na Escritura. Segundo, pastores, sonhem um pouquinho com o que a gente pode fazer, pastores de Assembleia de Deus, Congregacional, Batista, Presbiteriana e outros aqui, se nós nos unirmos sobre doutrinas básicas. Olha o que nós estamos fazendo aqui na Vinac. Olha o que a Vinac faz há 40 anos, não só no Brasil, mas na América Latina, porque aqueles que são convidados para vir para cá comungam dessas doutrinas básicas da fé e promovem essas doutrinas básicas da fé. Então, pastores, sonhem um pouquinho com o que vocês podem fazer na cidade de vocês, se vocês começarem a buscar comunhão com outros homens sérios que há na cidade de vocês, para evangelizar, para fundar escolas cristãs, para fazer o bem para as pessoas que estão perdidas aí fora no mar de relativismo. Pastor Renato, minha palavra é uma. Eu creio que o tema da unidade, na mente de quase todo mundo, é um tema importante, mas ele é muito etéreo, porque as pessoas falam da igreja que o pastor Franklin chamou de igreja irreal ou virtual. E na Escritura, você não pode dizer que você ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o próximo a quem você vê. Então, para a gente dizer que nós estamos unidos com Deus, isso precisa partir da evidência da nossa unidade uns com os outros. Em outras palavras, é até contraditório você dizer que você está unido com o noivo e completamente apartado da noiva, né? Então, o meu clamor é: ame o próximo. Essa é uma das evidências de que você ama o Senhor, tá bom? Amém. Vou chamar